Olá pessoal, boa noite a todos, tudo bem por aí? Então vamos lá para o nosso início de segundo bimestre. Então antes de começar a nossa aula hoje, eu gostaria de dizer que que as notas já estão no sistema, né? Que eu já fiz esse lançamento hoje à tarde. Então se vocês não verificaram, deem uma olhada lá. E qualquer discrepância, qualquer problema, enfim, não está aparecendo, me comuniquem que eu possa verificar isso junto lá à coordenação, beleza? E, bom, como o edital de notas vai sair oficialmente amanhã, dia 28, é provável que se precisar alterar alguma nota, eu vou precisar preencher um formulário online, daí deve levar uns 2 a 3 dias para qualquer alteração, se for o caso acontecer, beleza? Outra coisa que eu gostaria de falar para vocês é que nesse segundo bimestre a gente vai continuar, não é, com esse mesmo sistema de avaliação. Então a avaliação de vocês que está lá no calendário lá para novembro, ela vai acontecer através de trabalhos que poderão ser feitos ali em duplas ou trios ou individuais, assim se vocês preferirem, né? Que são dois trabalhos com nota maior e com maior prazo para entrega, sempre com a data da prova, né, com a data final da prova bimestral, e trabalhos menores como os mapas mentais e outros, ou como aquela atividade lá dos cenários que eu pedi para vocês. Com relação ao mapa mental, deem uma olhada naquele modelo que eu passei para vocês lá no primeiro bimestre e tentem sempre seguir algo parecido com aquilo, ou procurar outros modelos na internet, mas que tenham uma forma mais naquele sentido. Por quê? Porque teve alguns descontos ali nas notas de mapas mentais, eu recebi todos, né? Mas teve alguns descontos por causa de não seguir mais ou menos aquela forma ou fazer a descrição muito longa. O mapa mental, o objetivo do mapa mental é colocar uma informação sucinta que vai facilitar o aprendizado. Então, ele é uma ferramenta para aprendizado. Então, informações mais curtas, mais diretas e objetivas, não é? Sempre com aquela ideia central, com aquele cerne ali, beleza? Então, acho que era isso que eu tinha aí para passar para vocês. E hoje, então, a gente inicia aí o nosso segundo bimestre. E aí o que a gente vai falar na aula de hoje é sobre algo que está, digamos assim, entrando em moda, né? Que vai crescer bastante, promete crescer bastante aí nos próximos meses, até mesmo nos próximos anos, eu diria, que é a chamada automação residencial. Então, antes da gente entrar propriamente nesse tema, a gente tem que passar pontuar algumas coisas, não é? Primeiro, o que esse monte de imagem aqui de eletrodomésticos, não é, relativamente aí antigos, tem a ver com essa questão da automação residencial? Bom, isso aqui está para ilustrar para vocês a seguinte coisa, que quando a gente fala no processo natural aí de evolução tecnológica, os meios de produção, eles tendem a se tornar mais baratos, ou seja, muitos bens de consumo que quando surgem no mercado são caros, depois de um certo tempo vocês podem perceber que sempre vai ter o quê? Uma queda nos preços, né? Os preços tendem a diminuir. Isto por quê? Porque você desenvolve novas técnicas produtivas, novas classes de materiais, novas tecnologias, o que acaba barateando bens de consumo como esses eletrodomésticos, não é, e aparelhos eletrônicos que nós temos aqui. Então isso aqui é um hall de imagens que eu peguei ali dos anos 80, não é? Fiz questão de procurar coisas mais antigas, não é? Para mostrar, não é, já com o próximo slide que a gente já vai ver, esse contraste da evolução. Então, o que leva você, não é, fazer com que as pessoas adquiram bens de consumo como esse? Bom, sobretudo estabilidade econômica, né? Então, num passado um pouquinho mais remoto aí, no Brasil houve uma certa instabilidade econômica que permitiu com que as pessoas pudessem gastar com equipamentos como estes. E aí você precisa, não é, já puxando isso para o rol da nossa disciplina, né, qualidade da energia elétrica, você está aqui também, essa demanda por mais bens de consumo, indiretamente vai se referenciar por uma demanda por mais energia.
Porque as pessoas que antes não tinham, por exemplo, um sistema de som como esses, ou eletrodomésticos como esses, e passam a ter, eles vão querer utilizar. E para isso eles vão querer usar energia elétrica, não é? Porque eles pagam justamente para poder utilizar esses equipamentos, não é? Então, como está aqui, né, que novas tendências de consumo têm reflexos, né, tanto no setor produtivo quanto no dia a dia dos consumidores. Então, se você faz as pessoas comprarem mais isso daqui, você vai dar estímulos financeiros para que quem comercializa e quem produz esses equipamentos invista para que você tenha equipamentos melhores, que também estão associados aí ao desenvolvimento tecnológico e até surgimento de novos equipamentos. Então, nessa época que figuravam esses eletrodomésticos e eletroeletrônicos, muitas vezes não se tinha coisas como tablets, celulares, notebooks e aspiradores inteligentes. Ar-condicionado até podia ter, mas era uma questão mais utilizada para a parte comercial, ou a parte de indústria, ou a parte de negócios. O que era mais realmente residencial é a questão da geladeira, dos aparelhos de televisão e das máquinas de lavar roupa, não é? Que nestas imagens aqui apresentam um grau de sofisticação bem maior. Então hoje você tem geladeiras, por exemplo, que são muito mais funcionais e eficientes do que geladeiras como essa daqui antiga. Tanto é que ela só tem um compartimento, não é? A parte onde a refrigeração acontece geralmente era aqui na parte de cima, né? Porque daí o ar frio ele condensa e acaba refrigerando por inteiro aqui dentro, né? E aí você tinha a parte aqui onde você colocava aquelas forminhas lá para o gelo, né? Hoje não, hoje você tem geladeiras que são muito mais complexas, você tem um dispenser de água na porta e muitas vezes você tem até um sistema que monitora o que tem lá dentro, em termos de produtos. E aí, quando eles estão para acabar ou acabaram, ou a questão da validade deles, não é? É informada nisso daqui, que pode se conectar pelo Wi-Fi da sua residência com o seu celular, com os tablets. Você tem aspiradores, não é? Que são aspiradores que trabalham de maneira mais eficiente. Os aparelhos de ar-condicionado, por exemplo, não é? Agora eles são 2 unidades, geralmente não, né? Sempre essa segunda unidade fica do lado de fora, para que você tenha essa questão do barulho e todas essas outras questões do lado de fora, e só esse cara aqui dentro para refrigerar o ambiente. Assim como máquinas de lavar são mais eficientes em termos de consumo de água, né, que estão saindo agora, e energia, se você comparar com as máquinas mais antigas, né? E tudo isso, não é, se deu graças também, né, pensando diretamente nesse cara aqui que permitiu com que esses caras todos conversassem num mesmo sistema, não é? Que daí a gente já começa a despontar, apontar para essa questão daqui da chamada automação residencial. A gente já viu que, do ponto de vista de qualidade da energia elétrica, as cargas são resistivas, indutivas e capacitivas, que estão distribuídas, não é, em proporções diferentes nesses equipamentos aqui. Como eles são mais antigos, eles demandavam muito mais energia elétrica para funcionar. E aí, por conta disso, não é, a demanda de energia era uma. Só que é claro, né, na época em que esses aparelhos estavam lá, digamos assim, populares, nem todas as pessoas tinham condições de ter, não é? Geralmente o básico era a geladeira, muitas vezes uma televisão, não é? Que você tinha lá na casa. E daí depois, futuramente, veio o aparelho de som e outros eletrodomésticos que facilitavam a vida. E aí, nisso, a gente tem que pensar, né, nessa perguntinha aqui. Em 20 anos, como o projeto elétrico das residências foi modificado, certo? Pensando nessa questão da evolução dos equipamentos. Então, se vocês frequentarem uma casa mais antiga, apartamentos mais antigos, você vai perceber que existem muito poucas plugs de força, né, ou tomadas, por cômodos, em relação aos apartamentos e as residências atuais, não é? Então, os projetos elétricos geralmente vislumbram uma quantidade maior dessas tomadas, justamente para atender, não é, o fato de você ter que ligar um repetidor Wi-Fi, uma impressora, luzes, lâmpadas de LED, iluminação rebaixada, enfim, tudo isso tem que ser levado em conta. E claro, apesar da potência ser baixa, a maior quantidade deles é o que implica também numa maior demanda de energia elétrica
ao longo do tempo, não é? Então, como a gente já viu aí, não é? A demanda por energia elétrica ela é sempre crescente, ela continua sempre no momento crescente, e também aquela história lá do consumo no horário de pico, ele já meio que deu uma mudada, né? Porque o horário de pico não é mais ali entre 6 e 9 da noite, quando as pessoas estão chegando em casa, não é? Depois de um dia de serviço, muitas vezes por questão do home office mesmo, né? Que é uma tendência que agora está prometendo ficar, as pessoas vão passar mais tempo nas suas residências. Então, o consumo de energia pode acabar aumentando por conta desses aspectos, certo? Bom, e quando a gente fala dessa questão da automação residencial, a gente pensa justamente na questão da automação industrial, que é você ter máquinas mais autônomas, não é, mais eficientes, produzindo mais produtos. E isso faz com que o preço que você, com que o custo para produzir caia e você possa cobrar um preço no final lá, com os devidos lucros e encargos financeiros somados, menor. E assim você pode permitir com que a maioria das pessoas tenham acesso a esses produtos. Então percebam que tudo isso aí são, digamos, retroalimentação. Então, se você tem aparelhos mais sofisticados, mais baratos, as pessoas podem adquiri-los, não é? Se os preços forem baixos, e aí você pode realimentar esta roda, ok? Então, hoje a gente sabe aí que no caso da indústria 4.0, a tendência é com que esses elementos aqui sejam monitorados e controlados remotamente. E daí que vem essa questão da chamada automação residencial. Então, o que é a tendência hoje, não é? Então, se vocês procurarem empreendimentos imobiliários, você vai ver que vai ter empreendimentos que vão ter todo um sistema pronto para você ter uma automação ou já a automação ocorrendo, não é? Então, essa tecnologia da internet das coisas, né, que está vindo cada vez mais presente, ela aparece na nossa vida cotidiana, em cada vez mais dispositivos. Então, você tem dispositivos eletroeletrônicos que vão apresentar essa possibilidade de serem controlados via comandos por rede, não é? Então, aqui você tem uma série de exemplos disso, né? A questão de um aparelho de TV, sistema de som, controlar tudo por um tablet, por exemplo, a própria iluminação da residência, a temperatura, a questão do café. Então, tem situações que você pode programar, por exemplo, ali para quando você está acordando, não é? O ambiente já iluminar com uma intensidade mais moderada, o café já começar a ser passado enquanto você toma lá o seu banho e se apronta, a questão do monitoramento da temperatura para ligar aparelhos de ar-condicionado e fazer ele funcionar de maneira mais eficiente. Ou ainda, por exemplo, uma pessoa que sai da sua residência em férias e deixa as luzes ali simulando como se houvessem pessoas presentes, não é? Justamente para evitar assaltos ou invasões. Então, são alguns exemplos, não é, em que você tem isso. Também todo o processo de sensoriamento, então sensores de fumaça, fechaduras eletroeletrônicas com biometria, onde você não necessita mais de uma chave, não é? A questão da chave, ela deixa de existir, né? Começa a ir para uma tecnologia mais obsoleta, não é? Em que você só precisa usar o dedo, não é? Com a digital, ou muitas vezes, em alguns casos que estão sendo estudados aí, em universidades da Europa e dos Estados Unidos, eles implantam um chip, exatamente, um chip de RFID, que tem todas as suas informações biométricas ali gravadas, não é? E toda a parte de comandos da sua casa. Geralmente esses chips aí são do tamanho de um grão de arroz ou até menores, e eles são implantados subcutaneamente, não é? Atrás da palma da mão, né? Atrás da mão, ou perto do pulso, enfim, em algum lugar, não é? Que daí quando você se aproxima dos sensores, você consegue entrar na sua casa, você consegue dar comandos de voz, né, com os assistentes virtuais que existem hoje, você consegue integrar. E daí existem as tecnologias, não é, do Wi-Fi, que você precisa ter um Wi-Fi constantemente funcionando, não é, para que você possa, não só essa questão residencial, mas a industrial também, né, demanda aí. Ou tem tecnologias desses comandos que funcionam com radiofrequências, se eu não me engano, ali na faixa de 433 MHz,
que você tem esses dispositivos que tem emissor e receptor nessa faixa de frequência, e um dispositivo que daí vai ser só esse dispositivo ligado no seu roteador. Então, muitas vezes os roteadores mais antigos têm lá um limite de 30, 40 dispositivos que você pode conectá-los, mas cada um vai começar a consumir a sua questão de banda, não é? E aí o fato de você ter um roteador com uma frequência específica para tudo isso, né, também já vem o fato de você não consumir tanto assim a sua banda de internet, ok? Que daí isso começa a ser tecnologias que estão vindo aí, umas sobrepostas a outras. E muitas vezes essas tecnologias, elas já chegam todas em conjunto, por exemplo, aqui no Brasil. E aí, muitas vezes, o que você acha que é uma tecnologia mais versátil, mais pronta, já é uma tecnologia mais antiga, não é? Que você tinha em outros lugares. Então, quando surgiu essa questão da automação residencial? Quando é que as pessoas começaram a pensar nisso? Então, esse conceito ele surgiu na década de 70, justamente por causa da questão da automação, não é? Dos primeiros sistemas automatizados de controle que foram criados para aplicações na indústria. E claro, né, muitas das soluções que você aplica para a indústria, você pode aplicar depois nas residências. Tinha até uma animação antiga, né, que hoje aparece como propaganda aí de banco, né, que era os Jetsons, né, uma família futurista que tinha uma casa que tudo era por comando de voz. Então, para lavar a louça, para colocar a mesa de jantar, retirar a mesa de jantar, todas as tarefas eram por comandos de voz. E se nós pararmos para pensar, nós já praticamente estamos nesse tipo de ambiente. Porque hoje você tem sistemas de limpeza da casa, como este cara aqui, que normalmente ele fica lá recarregando a sua bateria, e de tempos em tempos, conforme você programa, ele fica passeando pela casa. Como ele não tem que limpar muita coisa, ou seja, em alguns momentos, como ele é mais, você divide a limpeza em períodos maiores, o que acontece? Você faz com que ele precise de menos potência para limpar o chão. Ou muitas vezes, se você tiver a possibilidade de comandá-lo por voz, você pode pedir para que ele limpe uma determinada área, um determinado quadrante da sua casa, não é? Ou controlá-lo pelos celulares ou tablets, enfim. Bom, então na indústria nos anos 70 você tinha essa questão da automação e aí você passa a ter. Então existem muitos filmes e séries da ficção em que você tem ali o controle né, das coisas via um tablet, via um smartphone, certo? Então é a ficção, aí o cinema mostrando como seria essa questão do futuro, certo? Bom, e isso também tem que entrar na questão do planejamento do projeto elétrico, não é? Porque se você considerar um projeto elétrico envolvendo esse tipo de tecnologia, a casa tem que estar preparada para isso. E aí tem dispositivos que você já pode integrar na própria construção, na parte funcional da casa, não é? Que são vendidos e comercializados hoje. Então, como eu mencionei aqui atrás, hoje você pode ter adquirir um imóvel, né, que já esteja preparado para receber esse tipo de instalação, ou já tem essa instalação. É claro que o diferencial no preço vai ser algo que vai ter que vir, né? Mas a tendência se nós atingirmos uma estabilidade econômica e essas tecnologias avançarem, o que promete ser o futuro? É que mais pessoas tenham acesso a esse tipo de situação. E se nós pensarmos, por exemplo, pessoas com uma certa dificuldade de locomoção, pessoas idosas, enfim, essas pessoas podem usufruir muito disso. Então, você tem aí, às vezes, exemplos de notícias que os assistentes virtuais, por exemplo, ajudaram idosos que sofreram uma queda durante a noite, se machucaram ou precisaram de ajuda, eles puderam ser socorridos pelos seus familiares, ou até mesmo por policiais ou equipes médicas. Então, essa questão da segurança, da praticidade, da comodidade, não é? E também na questão do consumo de energia, porque daí você pode programar esses dispositivos para serem mais eficientes, consumir exatamente o que precisa. Então, alguns desses dispositivos estão listados aqui. Então, você tem aqui as fechaduras eletrônicas ou biométricas, que fazem aqui
no caso aqui, se você aproximar a sua digital, mas se a digital não estiver pegando, daí ele abre um painel numérico que você vai ter uma senha numérica que você vai poder usar para acessar a sua residência. Lâmpadas, que você pode diminuir a sua intensidade, né, que são essas smart lamps de LED. Sistemas de controle remoto universal, então isso aqui é um emissor infravermelho inteligente, você pode controlar por assistente virtual aqui a questão do seu aparelho de televisão, não é? Plugs como esses daqui, que são conectados à tecnologia Wi-Fi, por exemplo, e aí você pode programar modos, então, por exemplo, apertou uma vez, liga a lâmpada, apertou outra vez, desliga, apertou, pressionou e segurou, ele diminui a intensidade da lâmpada em 50%, pressionou 3 vezes, ele vai fazer alguma outra combinação com a luz. A questão da tomada, que você pode ligar, por exemplo, um aparelho que não seja... que não esteja ali, não tenha a parte eletrônica de controle, por exemplo, um ventilador talvez mais moderno que esse, mas você plugou ele, você deixa ele aqui selecionado na velocidade, não é? E aí você pode controlar a distância, a alimentação deste cara aqui. Câmeras inteligentes, não é, que ficam monitorando residências, né? Parte externa, pode servir como sensor de movimento. Então, se passou alguém aonde não deveria ter movimento, ela pode disparar um alerta no seu celular ou numa central de segurança. Você pode monitorar uma casa à distância no litoral, por exemplo. Enfim, então, o que eu quis dizer antes de esta casa inteligente ficar mais próxima da realidade, não é? Começa também com, ou envolve esses caras aqui, ok? Então, aqui eu coloquei alguns preços, não é? Eles estão um pouquinho defasados, né? Porque o dólar deu uma disparada e outras situações aí, mas você tem aqui uma ideia, não é, de quanto custa. Então, por exemplo, 5 lâmpadas inteligentes aí da marca Positivo estavam na faixa de 99. Eu acho que essa aqui deu uma reduzida no preço, agora deve estar 79. Então, você gastaria, não é, 5 vezes antes, que era 99, quase R$ 500 para ter esse conjunto de lâmpadas. Câmeras de segurança, fechadura digital, controles smarts universais, enfim. Então, você pode comprar esses plugs aqui, não é? E colocá-los no lugar ali da sua antiga tomada, não é? Ou você pode transformar os dispositivos que você já tem, só que daí isso demanda colocar na parte interna da parede, estes caras aqui. Então, esses são chamados dispositivos da S-on-off, né, ou da SNOF, como está chamado por aí, né, aqui você tem o de 2 canais e aqui o de 4 canais. Então, aqui chegam as linhas, né, de alimentação e aqui saem para as cargas, né, perdão, aqui embaixo saem para as cargas. E aí você tem isso aqui você teria que colocar na parte interna da instalação elétrica, fazendo com que você conecte esse sistema aqui a uma rede Wi-Fi, por exemplo, e aí você possa controlar as lâmpadas. Então, se as lâmpadas forem convencionais de LED, por exemplo, claro, você não vai conseguir mudar, por exemplo, a cor dela ou a intensidade, mas você pode controlar configurações de aceso e apagado, não é? Então, você pode configurar isso aqui para que algum conjunto de lâmpadas fiquem normalmente acesas, e aí quando você chega na sua casa, por exemplo, elas apagam e acendem outro conjunto de lâmpadas, não é? Ou programar para desligar num determinado momento quando você vai dormir, não é? Ou se você sai de casa, não é? Depois de um tempo, ele não percebe mais, sei lá, o sinal do seu Wi-Fi ou do seu celular, e aí ele desliga as lâmpadas. Ou, se você saiu de casa e ficou na dúvida, você puxa o celular, abre o aplicativo e verifica, não é? Se o conjunto de lâmpadas está aceso ou apagado, não é? Então, são alguns exemplos, não é, de tendências que você tem, que está chegando aí no mercado, né, que já estão chegando já há algum tempo no mercado, e que prometem ser essa questão da automação residencial, né, um novo panorama deixa de ser quase já da automação em residencial para o que vai ser as residências no futuro, não é? Então a gente pode até pensar da seguinte forma, se ali nos anos 70, 80, as residências eram pensadas para equipamentos como esse, e a sua instalação elétrica por consequente, né? E também a demanda de energia,
hoje as residências começam a ser pensadas para situações como esta, não é? Para dispositivos como estes daqui, não é? E o seu projeto elétrico tende a ficar mais sofisticado, porque existem quadros de distribuição que já agregam essas tecnologias, não é? Então, o negócio já fica muito mais controlável. Não é? E aqui também são mais alguns desses interruptores, não é? Iguais a esse que tinha aqui atrás, mas eu só coloquei ali para ilustrar, ok? Bom, então aí vem essa questão, não é? Que vai ter mais demanda de energia, não é? E daí também isso também se agrega com aquela questão dos smart grids que a gente falou algumas aulas atrás, em que se você tiver centros menores que produzam não necessariamente potências grandes, elas podem suprir a demanda para essas tecnologias emergentes, não é? Então, olha só, os sistemas mais modernos, né, que automatizam as residências, né, passam a contar com algoritmos de inteligência artificial, que são capazes de se adaptar a situações não programadas. Então, muitas vezes, a gente pode até se espantar quando você tem, por exemplo, uma assistente virtual que você dá uma ordem para ela, não é? E ela acaba, ou mais de uma ordem para ela, ela acaba combinando essas ordens e pergunta para você se você não gostaria de fazer tal coisa ou sugerir tal coisa, não é? Que seria uma, digamos, uma evolução daquelas duas ordens anteriores, não é? Então, esse é o tipo de situação que começa a vir aí, não é? Então, aí você podem ser citados os pontos positivos, né? Como você tem a otimização do consumo de energia elétrica nesse processo, não é? Diminuir gastos aí com valores de tarifas e a otimização dos sistemas de distribuição. Então, você pode pegar essas casas inteligentes e comunicar com o seu fornecedor de energia elétrica, não é? Com a sua companhia de distribuição de energia. E aí você pode ter uma demanda muito mais, ou digamos, um serviço muito mais personalizado, dado aí as cargas, né, os tipos de dispositivos que você tem. Então, por exemplo, tem pessoas que ainda preferem aparelhos de televisores maiores, tem outras pessoas que preferem mais a questão do som, ou outras pessoas ainda que não tem nem TV nem som, que ficam mesmo só com a telinha do celular ou do tablet, e que acabam migrando para esse lado aí, ok? Então você também pode aprimorar a questão dos indicadores da qualidade da energia elétrica. Por quê? Porque você tem uma maneira de fazer o levantamento de dados de consumo de maneira muito mais precisa do que os modelos antigos, ou os equipamentos até então utilizados. E aí, você precisa também todo um sistema sofisticado de tratamento e processamento de dados, softwares, enfim, pessoal especializado para trabalhar com isso, não é? Justamente porque se você pensar numa residência mais antiga, que trabalhe com equipamentos como esses, você não tem como ter um monitoramento tão preciso quando você tem uma residência mais moderna como essa, onde você consegue monitorar os gastos perfeitamente. Então, por exemplo, dispositivos como esse daqui, quando você entra no aplicativo, você consegue ver qual foi o gasto, não é, o consumo médio em quilowatts-hora, por exemplo, do que foi plugado aqui, não é? Então, isso é uma situação que te dá mais controle, né? Ainda mais agora nessas questões, né, nessa época de crises hídricas e talvez racionamento de energia elétrica, que não querem usar essas palavras, mas dependendo de como ficar aí os próximos meses em termos de chuvas e reservatórios de águas e valores de energia elétrica, né, talvez, infelizmente, tenha que migrar para isso, né, em pleno século XXI. Bom, e aí eu peguei aqui essa questão desse cara aqui, que é o meu simulador de consumo da Copel. Então, se vocês colocarem aí no Google, não é, meu simulador de consumo ou Copel simulador, enfim, vocês vão cair vai dar o primeiro link, né? E vocês vão cair aqui nessa página, em que você pode simular qual será o consumo por um determinado período, dependendo aí, não é, do que você colocar por cômodo na casa. Então, quando você clica aqui no começar, né, ele vai te dar essas três opções, não é?
se você vai, qual classe de consumo você vai ter da unidade, se vai ser a residencial, a rural ou comércio e indústria, comercial e industrial. E aí você vai escolher uma delas, ok? Quando você escolhe uma delas, ele vai abrir uma janela assim e tem esse carinha no canto aqui, que é o novo, aonde você vai adicionando os cômodos. Então, quando você clica nesse cara aqui, vai abrir uma janela que vai perguntar justamente qual cômodo você quer. Então, você tem a parte da cozinha, a parte do quarto, a parte do banheiro, a sala, o escritório, a lavanderia, garagem e jardim e genérico. Então, daí, se você escolher um deles, vai aparecer aqui um hall de equipamentos que você quer ter neles. Então, por exemplo, se for escolhido cozinha aqui, vai abrir aqui. Aí aparece freezer, fritadeira elétrica, geladeira, grill, lâmpada fluorescente, lâmpada de LED, e na barra de rolagem aqui você tem outros eletrodomésticos que você pode colocar aqui. E aí, quando você clica num deles, no caso da geladeira, aparece aqui a potência, né, em watts, que o motor dela consome, né, que ele consome, a quantidade, e aqui os dias da semana que você usa. Então, aqui o horário do início do uso, não é? Que você pode colocar as horas e os minutos, e o tempo de uso, não é? No caso da geladeira, é 24 horas todos os dias da semana, porque ela tem que ficar constantemente ligada. Aí, quando você clicar aqui no adicionar período, ele vai criar aqui, e quando você clicar em adicionar aparelho, deixa eu ver se eu coloquei aqui, bom, ele vai criar uma lista com o consumo da geladeira, não é? Em termos de valores que você pode ter. Então, você vai ter lá os quilowatts-horas, não é? E o valor aqui, não é? Da tarifa com os eletrodomésticos que você escolheu. Então, você pode fazer uma simulação aí na sua residência, por exemplo, né, levantando tudo que você tem por cômodo, a distribuição de energia, quanto cada um consome, né, olhando nas especificações técnicas, e aí você tem uma ideia de quanto que vai ficar a demanda energética. Inclusive, você pode usar isso na questão de levantamento de um projeto, por exemplo, elétrico de uma residência. Então, você entra em contato lá com a pessoa, ela diz quais equipamentos ela pretende ter e como é que vai ser a distribuição deles pela residência. E aí, depois disso, você passa a ter, não é, uma estimativa do gasto na conta de luz. Claro, né, isso é só uma questão para estimativa. Daí, se você clicar ali na parte dos detalhes, né, você vai ter ali, não é, o consumo fora do pico, consumo no pico, a questão dos valores em reais e dos valores em quilowatts-hora. Então, eu quis trazer esse simulador aqui justamente porque a gente vai usar ele numa das atividades aí mais para frente, né? E aí eu recomendo ali que vocês façam ali brinquem um pouco com ele, façam testes, não é? Para ir se familiarizando com ele, não é? Porque futuramente eu vou cobrar uma atividade envolvendo esse cara aqui, ok? Bom, então o que eu queria passar para vocês nesse nosso retorno aí, basicamente era isso, né? Esse aqui era o nosso último slide, que eu queria passar isso aqui, né? Não esqueçam de olhar ali no AVA que vocês daí têm, fazer um mapa mental dessa aula hoje até as 23h30, né? Então, para quem chegou depois, no começo ali, eu falei que o mapa mental agora, quando solicitado, né, ele continua valendo meio ponto e deve ser entregue até as 23h30 do dia da aula, não é? Que daí assim, na parte da manhã da terça-feira eu já consigo corrigir e já começo a levantar essas notas só para dar uma adiantada nesta parte aí, ok? E também comentei que eu já coloquei no sistema, não é, as notas lá dos trabalhos que vocês fizeram para que vocês deem uma olhada. Então era isso, pessoal. Se vocês tiverem alguma dúvida, algum comentário, fiquem à vontade aí. Eu não tenho nenhum não, professor. Muito obrigado pela aula. Imagina, daí Até semana que então, vem. isso aí. Daí só não esqueçam que o mapa mental ali é para hoje, hein? Beleza. Beleza. O professor disponibilizou o link, professor, desse
Desse cara aqui, não, mas eu já entro ali, já coloco no Avada e já fica fácil de vocês acessarem ele daí. Beleza então, professor. Obrigado aí, por enquanto. Boa noite. Imagina, boa noite.